Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Danilo Augusto, esse é o canal Fino da Bola e nesse domingo São Paulo jogou contra o Santos pela oitava rodada do Campeonato Paulista e o Tricolor venceu o Santos por 3-1, um jogo em que não dá pra gente fazer uma análise muito profunda, né, da partida, porque o espetáculo, digamos assim, espetáculo, né, mas o jogo poderia ter sido muito melhor se não tivesse o gramado do jeito que estava, as condições ali totalmente encharcados, por melhor que seja essa drenagem do gramado do Morumbi, o gramado ainda tinha muitas poças d'água e impossibilitou os jogadores de conseguirem fazer o toque de bola melhor, jogar com a bola mais no chão. E aí o São Paulo se aproveitou dessa situação, conseguiu tomar proveito do jeito que estava o gramado e conseguiu fazer os seus gols, conseguiu em bolas aéreas ter grandes chances para fazer os gols contra o Santos. Também o São Paulo foi muito beneficiado pelas expulsões da equipe santista. Diga-se de passagem, expulsões muito bem feitas, né? Foi bem legal, as expulsões foram legais, não teve nenhum erro ali de arbitragem. Ao meu modo de ver, os jogadores do Santos mereciam mesmo ser expulsos, então isso acabou ajudando o São Paulo com dois jogadores a mais. O Tricolor acabou ficando mais no ataque, sendo um jogo ali ataque contra a defesa. Um lance ou outro que o Santos conseguia alguns contra-ataques, por exemplo, no gol no final do jogo de pênalti, onde na verdade não foi nenhum contra-ataque, né? Ali o jogador de São Paulo foi tentar recuar a bola para o goleiro Rafael e a bola acabou parando numa dessas poças d'água. O atacante santista foi mais rápido, se antecipou o goleiro, foi tentar a finta, acabou sendo derrubado e na chance o Santos fez o seu gol de honra. E o São Paulo venceu essa partida, uma vitória que poderia dar aí uma tranquilidade maior ao São Paulo, mas aí tem essas polêmicas de Luan, de Galopo, do Rogério Ceni sendo chamado de pardal, o pessoal aí muita raiva aí, com muita bronca do Rogério Ceni, ídolo à parte, jogador aí histórico do São Paulo à parte, mas ele está sendo muito criticado como treinador do time do São Paulo. Eu também tenho as minhas críticas em relação a ele, porque eu sei que em alguns momentos ele acaba inventando algumas posições. Logicamente também a gente tem que levar em conta os jogadores que estão com problemas de lesão, jogadores que não estão conseguindo jogar por problemas físicos, então isso daí influencia também nas escalações dele, nas tomadas de decisões. Tem essa questão também dos jogadores estrangeiros, até então, pelo menos no Campeonato Paulista podem ser 5, São Paulo tem mais de 5 jogadores, então ele tem que tentar levar isso aí a campo os melhores que ele pode. Muitas vezes ele tem que levar, por exemplo, um Orejuela, que não é um jogador muito aceito pela torcida, em detrimento aí do Gabriel Neves, às vezes até o Galopo mesmo ficou fora de um jogo ou de outro. Então ele tem que gerenciar isso daí. É complicado mesmo você gerenciar isso, pelo menos no Paulistão ainda não tem como ter mais de 5 jogadores, e ele tem que colocar aqueles que ele acha que são os melhores para pelo menos a opção tática dele, que ele resolveu colocar ali em campo. Mas o que eu penso é que o Rogério ele tem algumas teimosias, né? Se a gente for falar em teimosia ou convicção, se a gente for pensar, ele é teimoso ou ele é convicto? Ele tem essa convicção de que esses jogadores que ele está colocando em campo são os melhores, é aquele cara que ele coloca naquela posição ali, ele realmente acha que aquele cara vai produzir melhor naquela posição. Então isso tudo vai sendo levado em conta, e esse debate, os torcedores eles acabam meio que criticando ele por conta disso, porque a maioria pensa que ele é teimoso. E essa teimosia eu até vejo também dessa maneira, porque ele é aquele cara que ele quer mostrar que ele que manda, ele que é o dono do ambiente, ele que controla o ambiente, que está tudo no seu controle. Então o Rogério ele é esse tipo de cara, e o que dá a entender que muitas vezes ele quer bater de frente com a opinião das outras pessoas. Se alguém fala, não, mas você tem que colocar o Luan, ele já fala sobre o Luan, o Galopo tem que ser titular, ele fala que o Galopo não pode jogar todas as partidas. Então assim, a questão do Luciano vindo para armar o jogo, sendo que ele é melhor como atacante, e o Galopo é melhor como amador do que como um centroavante. Então você vê que ele tem uma certa teimosia em alguns aspectos. Pode ser que ele veja, não, mas o futebol eu vejo dessa maneira, eu acho que é melhor o time jogar dessa maneira, mas não está dando certo. O que a gente vê é que não está dando certo. Logicamente, quando a gente vai falar do Rogério Ceni, e muitas pessoas falam, ele tem que sair, eu até entendo, né? Eu particularmente sou muito contra ficar trocando de técnico. Acho que tem que ser analisado o trabalho pelo menos durante um ano, e ele já está há mais de um ano, mais de 97 jogos aí com a camisa do Tricolor, dirigindo o São Paulo como técnico, e é um tempo bem hábil para você avaliar como que o treinador está indo, como que é o trabalho dele. E eu vejo que a diretoria mantém o Rogério Ceni, até por ser o Rogério Ceni. Se fosse qualquer outro treinador
No Paulista já teria sido mandado embora quando perdeu daquela maneira para o Palmeiras, ou até mesmo na Sul-Americana teria sido mandado embora após aquela derrota contra o Del Valle, mas como é o Rogério Ceni, ele consegue ser sustentado aí pela diretoria, consegue ser, vamos dizer assim, um cara que eles fala que tem um respaldo da diretoria, mas enfim, ainda assim você tem que analisar o trabalho, por maior ídolo que ele seja como jogador, como técnico é outra coisa, e o Rogério, ele como técnico, a princípio eu acho que ele não está agradando, o São Paulo parece que ele está piorando, ano passado para cá parece que o time piorou, lógico que mandou muitos jogadores embora, vieram outros jogadores do nível talvez técnico menor, mas são jogadores que jogam muito à vontade, você vê que a aplicação do São Paulo ela é muito grande, isso não dá para se reclamar, mas tecnicamente ainda falta muito para o São Paulo melhorar. E o Rogério ainda assim continua com essas teimosias dele, mas o que eu acho que se você manda o Rogério Ceni embora agora, quem que você contrata, quem que você traria para o lugar dele? Porque é fácil falar, traz um português, traz um cara de fora, lógico, os treinadores de fora tem muitos com muita qualidade para vir para o São Paulo e acertar esse time, tentar melhorar esse time, mas o São Paulo não tem condição de contratar um cara desse, um Abel Ferreira, um Jorge Jesus, né, um técnico, um Sampaoli aí da vida, esses caras aí que ganham muito dinheiro. E aqui no Brasil, eu não sei se eu vou te falar se ele tem alguém com essa qualidade, né? Que teria alguém assim que pode vir para mudar o São Paulo. O Dorival Júnior, mas será que ele conseguiria com esse elenco do São Paulo acertar o time? Então eu fico ainda nessa dúvida de técnicos aqui do Brasil. Então é complicado a gente querer que mande ele embora agora, sendo que talvez não tenha uma perspectiva de trazer outro. Apesar que eu concordo que o time não está jogando bem e aí teria que ser avaliado até se teria condições de trazer um treinador de fora ou algum treinador aqui que a diretoria acha aí que seja interessante colocar no Rogério Ceni, no lugar do Rogério Ceni, mas ainda eu vejo que a diretoria, pelo menos por enquanto, não tem esse desejo. E o Rogério, na entrevista dele, ele foi falando sobre o Luan, sobre o Galopo, falou que o Luan ele colocou naquela posição ali, porque já estava na parte final do jogo, já eram 2 jogadores do São Paulo a mais contra o time do Santos, São Paulo já estava ganhando por 2-0, então colocou o Luan numa posição que não é a do Luan, realmente o Luan joga um pouco mais recuado, ele fala que o Luan tem qualidade para sair jogando, mas ele não aguenta os 90 minutos, então assim, a gente vê que o Rogério Ceni ele fica dando algumas desculpas para não colocar o Luan em campo. Eu particularmente, não sei se você tem essa mesma opinião, até quero que você comente aí sobre isso, eu vejo uma diferença muito grande quando o Luan está em campo e o Pablo Maia, eu acho o Luan bem melhor que o Pablo Maia para executar aquela função de marcação ali no meio de campo, até sair jogando. Eu vejo até, se for o caso do fisicamente ele estar pior, eu ainda vejo o Luan melhor que o Pablo Maia. Eu acho uma diferença muito grande. Dá a impressão que o Pablo Maia meio que inexiste ali no meio do campo, né? Parece que ele até some muitas vezes, quando ele aparece fazendo alguma coisa errada ali, um passe errado, e o Luan você vê que é mais consistente no meio do campo, ele consegue deixar o meio de campo do São Paulo mais firme na marcação. Acho que ele e o Mendes fariam uma dupla legal ali e daria para você deixar o Galopo flutuando mais, chegando mais ao ataque, sendo esse cara mais próximo dos atacantes. E o Galopo, ele falou do Galopo também, disse que o Galopo, a posição dele que ele gosta é esse atacante junto com o Caleri. Até acho que ele não tem que ser o 9, o Galopo não é um centroavante, né? Ele não é aquele cara brigador como o Caleri, por exemplo, mas é um cara que eu gostaria de ver ele como um 10. E o Rogério Ceni, ele quer que o Galopo seja um atacante mesmo, por conta da finalização, cabeceio. Ele fala que tem gols, realmente tem gols, mas se coloca ele, o Luciano junto com o Caleri e o Galopo chegando mais perto, né, do próximo ali dos dois, eu acho que o São Paulo ganharia muito ofensivamente, teria um ataque, vamos dizer assim, bem mais poderoso em relação a isso, mais criativo até, mas são as convicções do Rogério Ceni. Ele até falou que uma hora ou outra o Galopo vai acabar jogando ou não jogando, ele tem esse rodízio aí, ele tem essa questão dele mudar o time, né, poupar alguns jogadores, mas enfim, a gente vê que o Rogério parece que ele não quer falar assim, sempre cravar que o cara tem que jogar, parece que quando as pessoas cobram, né, dele jogar, ele não quer dar esse braço a torcer, mas enfim, esse aí é o que o Rogério falou na entrevista, né, quando ele está sempre sendo questionado sobre esses 2 jogadores, que são os jogadores que a torcida mais pede, mais quer como titular, mas, bem, vamos dizer assim que o Rogério Ceni, ele tem a opinião dele, tem as convicções dele, a teimosia dele é o que ele está implantando em campo. E agora falando dos números de estrangeiros, como a gente já havia falado antes, que no Paulistão são 5, não tem como aumentar esse número, mas foi votado nessa semana, na CBF, foi votado e vai aumentar o número de estrangeiros para as competições nacionais. Então a partir do Brasileirão já vão poder ser escalados ou selecionados 7 jogadores para cada partida. Isso já deixa de ser um problema para o São Paulo, porque o São Paulo sempre teria que deixar um outro de fora. O Gabriel Neves vem sendo o que mais fica de fora e agora vai poder ser relacionado para a partida esses 7 jogadores estrangeiros. Então para o São Paulo e alguma outra equipe vai ser melhor isso.
Aí eu quero saber da sua opinião, se você acha que é legal isso ou não, se tinha que se manter os 5 mesmo, né, de estrangeiros ali. Eu acho que assim, por um lado é bom para que equipes como essas, como São Paulo, contrata muito estrangeiros, que aí ele pode utilizar todos, pelo menos selecionar todos para relacionar todos para o jogo, mas também você pode tirar a chance às vezes de algum jogador da base ou outro, que se você tem muito estrangeiro, você acaba tirando jogadores da base. No caso do São Paulo, da base ali, a gente vê que, por exemplo, o Nestor, o Pablo Maia, são jogadores que, na minha opinião, se tiver outro estrangeiro melhor, melhor colocar, porque são jogadores que eles parecem que estão sendo colocados para serem vendidos, não sei, mas enfim, eu acho que isso daí depende muito de cada time. Se você tem um time que tem jogadores da base em condições de ir para o profissional, então não precisa nem contratar um estrangeiro. No caso do São Paulo, às vezes não tem esses jogadores com essas condições ou em determinadas posições capazes de serem colocados no profissional, e você coloca mesmo os estrangeiros, e assim aí vai depender de cada equipe. Bem, e a projeção para esse jogo de hoje, né? Hoje teremos a 9ª rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo joga contra a Inter de Limeira no Morumbi, e a lista de desfalques do São Paulo só vai aumentando jogo após jogo, né? Complicado isso daí. Todos os jogos São Paulo parece ter um jogador ou outro saindo contundido, né? Já são 13 jogadores que vão estar fora dessa partida, dessa 9ª rodada aqui contra a Inter de Limeira. 12 são por lesão, que são André Anderson, Caio, o Diego Costa, o Ferrarese, o Arboleda, o Erisson, o Igor Gomes, o Igor Vinícius, aliás, o Moreira, o Rafinha, o Wellington, o David e o Orejuela são lesionados. E o Luciano, ele está suspenso, não pode jogar essa partida. E temos 2 jogadores também que estão pendurados, que é o Pablo Maia e o Rafael. Se eles tomarem mais um cartão, não jogam na rodada do final de semana, que será a 10ª rodada. O time provável do São Paulo para essa partida é o goleiro Rafael, Natan na lateral direita, Beraldo e Alan Franco na zaga. Se o Alan Franco não se recuperar, porque também saiu com alguns problemas físicos na última partida contra o Santos, aí vai jogar o Belém. O zagueiro Belém é o jovem da base que entrou contra o Santos. Caio Paulista vai jogar pela esquerda, o Mendes joga no meio de campo junto com Pablo Maia e o Galo, Pedrinho no ataque, Wellington Rato e Caleri. Esse é o time do São Paulo, que provavelmente será o selecionado aí para começar jogando contra Inter de Limeira. Eu vejo que é uma grande oportunidade do São Paulo abrir vantagem no seu grupo, né, se garantir ali em primeiro lugar, e mais importante ainda do que isso é tentar chegar mais perto ali do Palmeiras. Acho que dificilmente o Palmeiras perde essa primeira colocação geral, mas o São Paulo ficando em segundo, isso vai ajudar muito, porque os confrontos são decididos naquele que tem a melhor campanha, ou seja, então pelo menos nas quartas de final e na semifinal, o São Paulo for avançando, ele vai decidir sempre no Morumbi. O ano passado isso ajudou muito o São Paulo, vocês lembram que na semifinal pegou o Corinthians e jogou no Morumbi. É lógico que isso aí faz uma vantagem muito grande, independente de São Paulo perdeu agora na primeira fase para o Corinthians, mas eu vejo que num jogo como esse, isso ajuda muito a equipe que joga em casa, e por ser um jogo só, mais ainda, né? E aí na final, são 2 jogos, vai jogar um em casa, outro fora, então independente de onde que vai decidir, então de alguma maneira vai fazer um jogo em casa e tentar fazer um bom resultado em casa. Para o jogo de hoje, a arbitragem será do árbitro Matheus Delgado Candansan, assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira e Amanda Pinto Matias. Quarto árbitro é o Ricardo Bittencourt da Silva, e o VAR é o Thiago Duarte Peixoto. O jogo vai ser hoje no Morumbi, às 21h35, jogo lá no Morumbi. A transmissão vai ser pelo Premiere, pela Record e o Paulistão Play. Aí você vai ter essas opções para assistir o Tricolor. Bem, se você gostou do vídeo aí, não esqueça, meu amigo, deixe seu like. O like é de graça, né? Deixe seu like, também se inscreva no canal para a gente estar aí aumentando, fortalecendo essa comunidade do Finos da Bola, a gente tá podendo trazer mais conteúdos desse jeito, né? Dessa área aí do futebol, falando do Tricolor e de outras coisas mais. Então deixe seu like, também ative o sininho de notificações. Quando a gente tiver algum vídeo aí novo sendo postado no YouTube, você vai receber a notificação também disso. Eu agradeço a você que ficou até aqui, assistindo até aqui, que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça que aqui é você quem joga o Fino da Bola. Até o próximo, valeu!